Então, nesta videoaula, nós vamos então resolver alguns exercícios muito importantes para a compreensão e solução das integrais duplas, porque sem saber converter um domínio em limites de integração, eu não consigo prosseguir, ainda que eu saiba resolver a integral. Se eu não posso converter um domínio em limite de integração, eu fico impossibilitado de dar o segundo passo, ainda que eu saiba resolver a integral. Porque frequentemente esta integral não vai ser fornecida. Então eu preciso olhar para o domínio e ser capaz de expressar, traduzir, converter esse domínio em limite de integração. Então vamos ver aqui um primeiro exercício, onde nós temos aqui então duas retas x, y, aqui a reta y igual a 2x, aqui a reta y igual a x sobre 2, aqui eu tenho o ponto x igual a 1, y igual a 2. E aqui eu tenho o ponto x igual a 2 e y, consequentemente, igual a 1. E o meu domínio de integração é este triângulo. Muito bem, então, nestes exercícios, agora, então, não importa quem é a função f de xy, vamos deixar, então, aqui literalmente identificado f de xy genérico. E vamos escolher uma ordem de integração. Ora, aqui tanto faz a ordem de integração, eu vou precisar dividir este domínio em 2. Porque, apesar deste domínio ser um domínio regular, tanto em x quanto em y, observe que esta reta vertical x igual a 1 divide este domínio em 2 pedaços, porque no primeiro pedaço eu tenho duas funções, que são y igual a x sobre 2 e y igual a 2x, e no segundo pedaço eu tenho x sobre 2 e esta função aqui que eu vou precisar descobrir quem é. E se eu integrar x primeiro, a mesma coisa. A reta horizontal y igual a 1 também igualmente divide em 2 domínios diferentes. Então, por que não começar aqui descobrindo que reta é essa que passa pelos pontos x igual a 1 e y igual a 2 e x igual a 2, y igual a 1. Então, aqui eu tenho um coeficiente angular k igual a ΔY, 1 menos 2, dividido por ΔX, 2 menos 1. Então, 1 menos 2 menos 1, 2 menos 1, 1. Então, esse coeficiente angular é menos 1. E como fica a equação dessa reta? Y igual a y0, que pode ser 2, mais k, que é menos 1, vezes x menos 1, que é o valor correspondente para y igual a 2. Portanto, y igual a 2 menos x mais 1. Y igual a 3 menos x. É a equação desta reta. 3 menos x. Portanto, se eu integrar primeiro y, e não vamos fazer mudança de ordem de integração neste caso, vamos escolher a ordem que nos é mais conveniente e expressar, porque haverá um outro vídeo gravado sobre mudança de ordem de integração. E nesta ocasião não será dado domínio,
E eu vou precisar olhar para a integral e fazer o caminho oposto antes de fazer a mudança da ordem de integração. Por enquanto, então, agora vamos ficar com uma ordem apenas e aqui escolhemos integrar em y primeiro. Então, quando eu atravesso o domínio da esquerda de baixo para cima, primeiro encontro x sobre 2 e depois encontro 2x. E x varia de 0 até 1. E depois eu ainda vou precisar somar o segundo domínio. Integral dupla de f de xy dy dx. E agora x varia de varia de x sobre 2 até 3 menos x. E x varia de 1 até 2. Então, esta é a tradução deste domínio em limites de integração. Aí temos, então, o primeiro exercício. Vejamos agora, então, o exercício 2. Segundo exercício, então, agora eu tenho duas circunferências. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, eu tenho uma primeira circunferência, uma segunda circunferência. Para esta primeira, ambas concentram na origem, para esta primeira, raio igual a 1, e para esta segunda, raio igual a 2. E o meu domínio de integração, então, é esta região achurada aqui. Então, equação da circunferência inferior, y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, porque o que interessa, observe que a região achurada, ela se encontra na parte superior das duas circunferências. Se fosse a parte inferior, seria menos a raiz quadrada. E claro, a circunferência superior é y igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, como fica? Observe que é mais cômodo atravessar por uma reta paralela ao y e integrar y primeiro. Porque se eu integro x, eu vou ter que partilhar o meu domínio, particionar o meu domínio, melhor dito. Então, a minha integral no domínio D vai ser igual à integral dupla de f de xy dy dx, onde y varia primeiro da raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado até a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, e x varia então de menos 1 até 1, porque este ponto aqui corresponde a x igual a menos 1, uma vez que o raio é unitário, e este ponto então corresponde a x igual a mais 1. Então esta é a integral que dá a solução para este segundo exercício. Vejamos então aqui um terceiro. Neste terceiro nós temos a função módulo. Então aqui eu tenho x, y, módulo de x, a reta horizontal y igual a menos 1, e aqui eu tenho então o meu domínio. É claro que este ponto aqui é x igual a 1 e este aqui é x igual a menos 1. Então, apesar daqui eu ter a função módulo, eu vou precisar dividir esta integral em dois pedaços, porque à esquerda do eixo y essa função é menos x e à direita do eixo y a função é mais x. Portanto,
a integral que eu estou buscando é a integral dupla de f de xy dy dx, mais outra integral dupla de f de xy dy dx. A primeira, y vai de menos 1 até menos x, e x vai de menos 1 até 0. Enquanto na segunda, y vai de menos 1 até x, e x vai de 0 até 1. E esta, então, é a integral que representa a solução do terceiro exercício, e que, portanto, dá a conversão do domínio que ali está representado em limites de integração. Vamos, então, ao quarto exercício. E no quarto exercício, nós temos aqui, então, uma parábola, eixo x, eixo y, uma parábola y igual a x ao quadrado e a reta y igual a 2 menos x. Então, se eu igualo aqui x ao quadrado igual a 2 menos x, isso é a mesma coisa que x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Eu descubro que os pontos de encontro são x igual a menos 2 e x igual a 1. Então, neste ponto eu tenho x igual a 1, enquanto neste ponto eu tenho x igual a menos 2. Então, observe que se o meu domínio é essa região achurada, o melhor que eu faço é integrar primeiro em y e depois em x. Por quê? Porque se eu atravesso de baixo para cima, paralelamente a y, eu encontro sempre x ao quadrado primeiro e 2 menos x depois. À esquerda, x igual a menos 2, à direita, x igual a 1. Enquanto que se eu for atravessar em x, repetindo aqui a figura, para que possamos entender o que estou dizendo, então, se eu faço o contrário, eu vou encontrar nesta primeira parte dos dois lados a parábola, enquanto que mais acima eu vou encontrar primeiro a parábola, depois a reta. Então, eu vou precisar dividir em dois subdomínios, ou seja, a minha integral será primeiro tomada em D1 e depois necessariamente tomada em D2. É resolvível? Claro que é, mas vai me dar mais trabalho. Então é melhor integrar primeiro em y e depois em x, como fizemos aqui. Então aqui estão 4 exercícios resolvidos. O nosso objetivo então foi mostrar a importância de traduzir, de converter o domínio de integração em limites de integração. Este é o meu primeiríssimo passo. Depois disso, eu posso me preocupar em resolver a integral.